Oi, crianças, tudo bem? Hoje a gente vai dar a continuidade da segunda parte da história de Isaac, ou seja, a parte 2. Então é necessário que vocês tenham assistido a primeira parte, que a tia Missane fala um pouco, ela dá uma revisão sobre a história de Abraão e começa a história de Isaac. Então vamos lá? Como a tia Missane tinha falado na primeira parte, Isaac e Rebeca, eles tiveram 2 filhos, né? Só que eles tiveram que esperar por muito tempo, porque a Rebeca ela era estéril. O que é estéril, né? É quando a mulher não pode ter filhos. Então eles tiveram que esperar por muito, muito tempo. E Isaac teve que orar muito, muito, muito para Deus abençoar eles com esses filhos. E aí Isaac orando, ele orou, até que Deus escutou a oração dele e abençoou eles dois com esses 2 filhos, ou seja, eles são gêmeos, né? Foram gerados na mesma barriga, no mesmo tempo. No meio da gestação da Rebeca, que é a mulher de Isaac, ela sentiu assim na barriga dela meio que os filhos dela estavam se enfrentando, né? Eles estavam se remexendo demais lá dentro e ela ficou preocupada. E aí ela foi orar a Deus e ver o que estava acontecendo, né? Ela queria uma resposta de Deus através para ela saber o que estava acontecendo com os filhos dela lá dentro do ventre. E Deus respondeu para ela assim: 2 nações há no teu ventre, 2 povos nascidos de ti se dividirão. Um povo será mais forte que o outro, e o mais velho servirá o mais moço. Aí quando chegou a hora de Rebeca dar à luz, seu primeiro filho, né, ele era ruivo e com bastante pelinhos no corpo. Ele foi chamado de Esaú. E logo em seguida saiu o segundo filho, né? Logo em seguida, que eles deram o nome de Jacó. E ao longo do tempo que eles foram crescendo, a gente percebe na história que Isaac ele preferia mais Esaú por conta das habilidades dele com a caça e essas coisas, e a Rebeca preferia mais o Jacó porque ele era mais de ficar nas tendas, né? Fazendo comida, cozinhando e ajudando a mãe dele. Um tempo depois, Isaac ele foi a Gerar, que é uma cidade dos filisteus, a qual essa cidade tinha um rei que se chamava Abimeleque, o rei Abimeleque. Ele foi lá com o intuito de morar nessa cidade. E aí, quando ele chegou nessa cidade, ele teve que passar por uns guardas. Só que, ao passar por esses guardas, ele ficou com muito medo de contar para eles que aquela mulher que estava acompanhando ele era sua esposa, porque ela era muito bonita. E aí ele ficou com muito medo dele contar que ela era esposa dele e eles acabarem fazendo alguma outra cidade com ele por conta da beleza da Rebeca. E aí ele acabou mentindo para os guardas também que a Rebeca era sua irmã. Só que depois de eles terem adentrado nessa cidade e o rei ter conhecido ele, e com algumas observações do rei também, ele percebeu que Isaac alisava muito aquela mulher. Então ele percebeu que aquela mulher não era irmã dele, sim mulher de Isaac. E aí o rei fala assim para Isaac: é evidente que ela é tua esposa. Como, pois, disseste, é minha irmã? Respondeu-lhe Isaac: porque eu dizia, para que eu não morra por causa dela. Mesmo o rei Abimeleque tendo reconhecido e que ele tá sabendo que Isaac mentiu sobre a esposa dele, ele não ficou magoado e nem tentou punir Isaac de alguma forma, né? Ele perdoou o Isaac e o rei o protegeu
dizendo a todos que qualquer um que tentasse fazer mal para Isaac ou para a esposa dele sofreria consequências e até mesmo a morte, né? E por conta disso, as pessoas começaram a ter bastante inveja dele, porque depois disso, o Isaac, ele começou a prosperar bastante e a ficar muito rico nessa cidade de Gerar, né? E aí, as pessoas começaram a sentir raiva dele, inveja, e aí o rei Abimeleque decidiu falar pro Isaac que ele deveria sair de lá daquela cidade. E aí o Isaac não discutiu nem nada, ele apenas pegou as coisas dele com a Rebeca e partiu dessa cidade. E aí Deus falou que não era pra ele sentir medo ou aflição alguma, porque ele estaria com ele a todo momento. Então ele não precisava sentir medo. Passou um tempo, o rei Abimeleque foi até onde o Isaac estava. Aí o rei Abimeleque foi ele e o exército dele, né? Pra encontrar o Isaac. Aí eles foram pra reencontrar o Isaac e propor uma aliança. E aí o Isaac, ele queria saber o motivo, né, disso. Porque como assim ele foi expulso da cidade do rei Abimeleque e logo depois de um tempo o rei decidiu fazer uma aliança com ele, propor uma aliança com ele. E aí o rei, ele falou que via muito Jesus com ele, né? Ele falou assim, Jesus é contigo sempre. E era por conta disso que eles queriam realizar a aliança com Isaac. Aí aqui na parte da Bíblia que eu vou ler, ele vai falar um pouco mais sobre isso, ó. Vimos claramente que o Senhor é contigo, então dissemos, haja agora juramento entre nós, que era o rei e o exército, e ti, e façamos aliança contigo. Jura que não nos farás mal, como também não te havemos tocado, e como te fizemos somente o bem, e te deixamos ir em paz. Tu és agora o abençoado do Senhor. Então Isaac lhes deu um banquete, e comeram e beberam. E aí se deu a aliança de Isaac com Abimeleque. Passando um pouco mais a história, depois que o Isaac estava velho já, que ele já via que estava chegando perto da morte dele, ele decidiu chamar os filhos deles para serem abençoados, né? Ele escolheu Esaú para ser o herdeiro de todas as coisas que ele teria. E aí, por conta da idade dele, do Isaac no caso, ele já não estava conseguindo enxergar direito. Ele estava ficando quase cego já. Então, assim, no meio das organizações das coisas, o Jacó, que é o segundo filho dele, que nasceu depois, ele enganou o pai dele dizendo que ele era o Esaú para tomar a bênção do irmão dele. Vocês acreditam? E aí Isaac, em vez de ter abençoado Esaú, ele abençoou Jacó, pensando que Jacó era Esaú, porque ele não conseguia ver. Ele não conseguia ver o que estava acontecendo, né? Ele só abençoou, porque ele pensou que era Esaú na frente dele. E aí, logo depois disso, o Jacó decidiu fugir, porque ele ficou com muito medo da ira do irmão dele, né? Ele ficou com muito medo da ira de Esaú. E Isaac não fez nada a respeito, porque se aconteceu, ele acreditou que era porque Deus permitiu que aquilo acontecesse. Então, ele não fez nada para punir Jacó e deixou como estavam as coisas. E aí, Jacó, ele vai voltar, só que ele vai voltar depois de um bom tempo. Só que aí agora essa parte é para a próxima história, que é a história de Jacó.
Tchau, gente!